Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, o estudo dos profetas menores. E hoje chegamos na última lição deste trimestre, lição de número 13, Malaquias, Deus se importa com a família. Tópico 1, Malaquias. Tópico 2, indiferença religiosa. E tópico 3, a família é importante. Não sai daí porque hoje vamos ver o último profeta menor do Antigo Testamento, profeta Malaquias, o homem que antecedeu ao Messias prometido. Então vamos lá, mais uma lição da escola bíblica e hoje é a última, não é? Neste trimestre tão produtivo, sem dúvida, este trimestre foi uma bênção. O estudo dos profetas menores me trouxe um crescimento espiritual muito grande. Eu quero agradecer a você que está aqui conosco até esta lição, que sempre nos apoia, que divulga o nosso link, que deixa aquele like abençoado, um comentário. Você não sabe o quanto você nos motiva a continuar este trabalho. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos estudar? O texto do dia está em Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 14, que diz assim: E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. A síntese da lição de hoje é: honramos a Deus quando cumprimos os votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família. O texto bíblico da lição de hoje está em Malaquias, capítulo de número 2, versículos do 10 até o 13. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e a abominação se acometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha do Deus estranho. Versículo 12, o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Malaquias é um livro que fala sobre adoração e família. Vamos orar então para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender as verdades da sua palavra. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar o livro do profeta Malaquias. Abençoa a nossa vida, Senhor. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente por meio do Teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa esse irmão e essa irmã que estão conosco, participando de mais esta lição. Abençoa o trabalho, a casa e a família dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero lembrar que para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos gratuitamente os slides que nós projetamos aqui em nossa aula, tanto na versão em PowerPoint, quanto na versão em PDF, confeccionados pela querida irmã Caroline Esperança, cujo contato do Instagram está na descrição deste vídeo, juntamente também com os links que nós disponibilizamos para você baixar os arquivos desses slides que nós projetamos. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Malaquias. Todo mundo lembra do profeta Malaquias por causa do momento dos dízimos e das ofertas em nossa igreja. Aquele livro, aquele texto bíblico tão lido durante o momento do ofertório, e que muitas vezes não é bem explicado ou explicado conforme o contexto adequado que o texto nos propõe. Então vamos lá. O livro do profeta Malaquias é o último dos 12 livros dos profetas menores, o último livro do Antigo Testamento em nossa Bíblia ocidental. Pastor, por que o senhor está fazendo essa observação com relação
a Bíblia Ocidental. Porque perceba, querido, originalmente a Bíblia foi escrita no hebraico e no aramaico. Antigamente só existia o Antigo Testamento, e este Antigo Testamento é o que nós chamamos da Bíblia hebraica, da Bíblia judaica, a Bíblia que os judeus se utilizavam. No período anterior ao nascimento de Jesus aqui na Terra, houve ali uma grande biblioteca de Alexandria e foi solicitada uma tradução da Bíblia do hebraico para o grego koiné, e essa primeira versão é chamada de Septuaginta, e nós já vamos falar o porquê. Na versão Septuaginta houve uma reorganização dos livros, e o profeta Malaquias ficou como o último livro do Antigo Testamento. O livro aborda como assunto principal a sacralidade do relacionamento entre o indivíduo e Deus, e entre o indivíduo e a sua família. De fato, Malaquias apresenta um Deus amoroso e um povo infiel, um povo que não sabia corresponder ao amor precioso que Deus demonstrou por ele. Me parece que isso se aplica muito aos nossos dias. Afinal, nós somos alvo do amor de Deus, porque Jesus, na cruz do Calvário, morreu por causa de cada um de nós. Vamos então fazer uma breve explicação a respeito do que é Septuaginta, que você tanto ouve falar, e a gente precisa esclarecer para os nossos alunos, para as pessoas que vão nos ouvir falar de Jesus. A Septuaginta, então, é uma tradução do hebraico para o grego koiné do Antigo Testamento, o que na época era chamada de Bíblia hebraica ou Bíblia judaica. A tradução da Septuaginta é considerada a tradução mais antiga de que se tem notícia. É a tradução do hebraico para o grego koiné. Havia um desejo de compor a biblioteca de Alexandria com todos os principais livros do mundo. Então, a Bíblia hebraica não poderia ficar de fora, afinal, era um livro importante, um livro que dirigiu a vida de um povo, o livro que contava a história de Deus para com a humanidade. Assim como a nossa Bíblia hoje, ela é o livro mais vendido e mais lido do mundo. Naquela época, um período antes de Jesus, a Bíblia hebraica já era muito importante. Então não poderia faltar este exemplar traduzido para o grego na biblioteca de Alexandria. Então conta-se a história que foram recrutados 72 rabinos para fazer a tradução do hebraico para o grego koiné da Bíblia judaica, 6 de cada tribo. E o milagre é que eles teriam feito toda esta tradução em um período de 72 dias. É por isso que a Bíblia ficou conhecida como a Bíblia dos 70 ou Septuaginta, porque foram 72 rabinos que trabalharam nesta tradução. Sempre foi uma tradução importante, uma tradução que inclusive os historiadores e teólogos acreditam que os discípulos e que o próprio Jesus Cristo trabalhou. Afinal, precisamos compreender, no período de Jesus e da igreja primitiva, qual era o império dominante? O Império Romano. Mas quais os idiomas que se falavam ali? O povo judeu sequer falava o hebraico puramente. Já se falava um dialeto que era o aramaico, mas a cultura dominante, o idioma dominante na época era o grego, e o grego antigo, que era chamado de grego koiné. Além disso, nós tínhamos aí a ascensão do Império Romano com a sua língua também, que era o latim. É por isso que lá na frente a Bíblia foi traduzida para o latim, as missas eram realizadas em latim por causa da grande influência do Império Romano e do bispo de Roma, a partir do momento em que a igreja começou a se expandir. Mas isso é uma outra história. Nós percebemos então que na nossa organização, que é derivada da Septuaginta, nós temos ali Malaquias como o último livro do Antigo Testamento. Como é que é a divisão nossa? Primeiro grupo, nós temos a lei ou a Torá. Em seguida, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos de sabedoria, nós temos os livros proféticos. Profetas maiores, 5, e profetas menores,
12 livros. No entanto, a Bíblia hebraica ou Bíblia judaica não tinha essa mesma divisão. Ela era dividida em 3 partes: a lei, Torá, os profetas, Nebiim e os escritos, chamados Ketubim. A lei igual a nossa, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No entanto, os profetas, nós percebemos uma diferença na classificação. Profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e o grupo dos 12 profetas, que para nós são os profetas menores. Além disso, tinham os escritos, os Ketubim, com livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó, os 5 rolos, Cântico dos Cânticos ou Cantares, Ruth, Lamentações e Eclesiastes. Além disso, os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então nós percebemos que a Bíblia hebraica ela não encerrava com os profetas menores, ela encerrava com o livro das Crônicas dos Reis. Então agora você já sabe o que é Septuaginta e você também já sabe como era a divisão da Bíblia hebraica e você já pode abençoar outra pessoa com essa informação. Vamos seguir? Tópico de número 1, Malaquias. Subtópico, meu mensageiro. O nome de Malaquias significava exatamente isso, meu mensageiro. E é interessante notar que Malaquias não traz a origem do profeta, a filiação do profeta, a ocupação do profeta e tampouco cita o grande imperador da sua época. Na verdade, é um livro que se preocupa mais com o conteúdo que seria perpétuo, que traria princípios que nos alcançariam, do que estipular um momento ou o foco no profeta especificamente. Mas como já falei aqui nas lições anteriores, quando nós lemos os últimos profetas menores, é importante também traçar um paralelo com os livros de Esdras e Neemias. Afinal, são aqueles que contam a história do pós-exílio babilônico. E Malaquias é um dos profetas também do pós-exílio babilônico, na mesma maneira que foi Ageu e Zacarias, as 2 últimas lições que nós tratamos aqui em nosso canal. Acredita-se, portanto, que este livro tenha sido escrito por volta de 430, 420 a.C., portanto, depois do livro de Zacarias. Você lembra quando nós falamos na lição anterior? Zacarias possivelmente foi escrito ali terminando por volta do ano 480 a.C. Então, Malaquias é alguém que vem depois. E acredita-se também que no período em que Malaquias escreveu, o templo já havia sido reconstruído, já havia sido retomada a adoração e, ao contrário, o tempo passou e o povo já estava merecendo uma nova exortação por conta da questão de como eles estavam se relacionando com o seu Senhor. Lembre-se que 3 grupos já haviam retornado para Jerusalém. Primeiro, Zorobabel, segundo, Esdras e depois Neemias. E justamente Malaquias é contemporâneo de Neemias, talvez um pouco depois. Um período de muita dificuldade, principalmente religiosa. Aquele era um momento difícil para servir ao Senhor, pois os religiosos mostravam-se indiferentes e as pessoas agiam segundo a sua própria vontade. Faltava temor ao Senhor. O problema da época de Malaquias não era a questão de ficar apático na construção, não. Ageu e Zacarias ficaram na questão da construção do templo. No entanto, Malaquias não, já vai falar de uma apatia religiosa, na falta de temor ao Senhor. Os próprios sacerdotes eram corruptos, não temiam ao Senhor, e o povo se relacionava com Deus como se fosse qualquer outro povo e não o povo escolhido, o povo resgatado do cativeiro babilônico. Subtópico 2, o contexto histórico. Então nós percebemos que aqui já havia passado mais ou menos 100 anos do retorno do povo judeu do cativeiro babilônico. Então, como falei agora há pouco, o templo já havia sido reconstruído, a adoração retomada, só que o tempo passa e, como sempre, o tempo
é um problema sério para aqueles que estão envolvidos com a adoração, porque as coisas vão acontecendo, vão virando a mesmice, o relacionamento vai enfraquecendo, o amor vai esfriando e o povo já não se importava com a adoração e com o temor ao Senhor da maneira que deveria. Sua profecia condenou a idolatria, os divórcios, os casamentos mistos, o abandono da guarda do sábado e o fracasso dos dízimos por conta do egoísmo material. Ou seja, havia uma verdadeira corrupção na questão espiritual. Tudo aquilo que havia sido deixado pela lei cerimonial, que foi ensinado por meio de Moisés, que foi resgatado pelos juízes e profetas, mais uma vez no final do período ali de Malaquias, também tínhamos o mesmo problema. Essa é uma questão que sempre vai e volta no meio do povo de Deus. E é por isso, querido, que eu dou glórias a Deus pela tua vida, porque você está aí aprendendo a palavra, se dedicando na palavra e buscando esse contato direto. Leia a Bíblia, busque a palavra, ame a palavra, beba a palavra, se alimente da palavra, porque nós precisamos manter a chama acesa em nosso coração. E a única forma de nós mantermos a chama acesa é por meio do relacionamento com Deus e com a sua palavra. Subtópico 3, a estrutura e mensagem do livro. O livro de Malaquias pode ser dividido em duas partes. A primeira parte com 6 oráculos de exortação. E na segunda parte nós temos o profeta mais ou menos resgatando o conceito do dia do Senhor, algo que nós já tratamos aqui. Sempre que apareceu nos livros proféticos a expressão dia do Senhor, se tratava de juízo, se tratava do dia em que o Senhor exerceria a sua justiça sobre a humanidade, sobre um povo ou sobre uma pessoa. O fato é que o livro de Malaquias inicia com a expressão peso, que vem na verdade de massá, que era sentença pesada. E esses 6 primeiros oráculos da primeira parte poderiam ser divididos da seguinte forma. Primeiro, o amor do Senhor por Jacó, no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 5. Segundo, exortação aos sacerdotes, e aqui há um peso muito grande de exortação com relação à forma como os sacerdotes estavam tratando a lei cerimonial, a adoração e a justiça. Nós temos isso em Malaquias 1, 6 até 2, 9. Nós temos também a advertência contra a infidelidade conjugal e os pecados da comunidade, em Malaquias 2, do 10 até o 16. A justiça divina, Malaquias 2, 17 até o 3, versículo 5. O quinto oráculo, a questão dos dízimos e das ofertas, Malaquias 3, 6 até o 12. E o sexto oráculo, as marcas distintivas do servo do Senhor, Malaquias 3, do 13 até o 18. Então, na verdade, Malaquias trata fortemente a questão de relacionamento. Primeiro, o relacionamento do povo com Deus, o amor que Deus tinha para o povo e o povo não correspondendo a este amor de Deus. Depois, trata da questão do amor familiar, o problema ali do abandono das esposas, o esquecimento, o esfriamento do amor. Malaquias, portanto, vai falar da fidelidade de Deus para com o povo e da infidelidade do homem para com Deus e do homem para com a sua própria família. Vamos aprender um pouco mais deste importante livro. Tópico de número 2, a indiferença religiosa. Subtópico 1, a ingratidão. Na verdade, queridos, nós percebemos claramente que a questão da religiosidade precária do povo judeu, ali do pós-exílio, 100 anos depois de retornar do cativeiro babilônico, é uma questão de ingratidão, porque Deus sempre cuidou do povo judeu. Deus forjou aquele povo a partir do nada, na promessa feita a Abraão, reafirmada em Isaque e confirmada em Jacó por meio dos seus 12 filhos, as 12 tribos de Jacó. O povo várias vezes pecou, várias vezes foi infiel e Deus permaneceu fiel, fez uma promessa,
cumpriu a sua promessa e cuidou daquele povo sempre. Sempre aquele povo teve o cuidado de Deus. Mesmo na sua infidelidade, em que Deus permitiu que Babilônia os levasse como cativos, assim mesmo Deus não permitiu a sua extinção. Ele prometeu 70 anos depois, esse povo vai voltar. Assim aconteceu. O Império Babilônico caiu pelas mãos de Ciro. Ciro assinou um decreto permitindo o povo o regresso a Jerusalém para a reconstrução do templo, a retomada da sua vida. Deus cumpriu a sua promessa, Deus cumpriu a sua palavra, e o povo assim mesmo. Em Malaquias mostra isso, que o povo ainda questionava: de que forma o Senhor nos amou? Mas como, de que forma? Deus já fez tanto, Deus já fez absurdamente tanto pelo povo. Só que isso serve para nós, porque nós somos alvo do amor de Deus. Jesus morreu por nós. E é assim mesmo, quando acontece algum problema na nossa vida, seja no campo profissional, sentimental, pessoal, emocional, não importa, nós muitas vezes ficamos com raiva, ficamos chateados e questionamos o amor de Deus. Queridos, nós éramos condenados ao inferno e à morte, mas Jesus, por amor, morreu na cruz do Calvário, comprou o nosso passaporte para a pátria celestial. Jesus nos amou muito. E assim como o povo judeu, nós não podemos ser indiferentes, nós devemos fazer o nosso melhor, sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. O Senhor demonstrara todo o seu amor pelo povo, e ainda assim Israel não sabia reconhecer e corresponder tamanho amor. O problema da ingratidão é que, além de cegar os olhos, ela também priva o coração da emotividade e rouba o entusiasmo da religião. Tenha motivação para a igreja, para desenvolver a sua tarefa. Eu não sei de que forma você tem servido a sua igreja local, mas faça com alegria, faça com carinho, faça com dedicação, dê o melhor que você pode, porque saiba que é para o Senhor, querido, é para o Senhor. E se é para o Senhor, nós devemos fazer tudo o que nós podemos da melhor maneira que for possível. Precisamos, querido, servir sabendo que fazemos para o Senhor e que o Senhor merece toda a nossa adoração. Subtópico de número 2, descaso religioso. E aqui, Malaquias é um livro que trata severamente contra os sacerdotes. Porque quem eram os sacerdotes? Aqueles responsáveis pela adoração, responsáveis por cuidar da lei cerimonial, por ensinar princípios, por ajudar o povo na vida religiosa. E os sacerdotes aqui na época de Malaquias estavam vivendo a verdadeira apostasia, tinham esquecido de tudo o que deveriam praticar. Eles traziam ofertas imundas ao Senhor, traziam animais defeituosos para o sacrifício. Quando nós lemos o livro do Levítico, fala tão detalhadamente sobre como deveria ser feita a adoração, como deveriam ser os animais oferecidos em holocausto, em sacrifício ao Senhor, as ofertas de manjares, as ofertas de cereais, as ofertas de comunhão. Tudo era explicado, porque Deus é assim, ensina de maneira didática, mas os sacerdotes estavam agindo de maneira corrupta. Os sacerdotes não estavam fazendo o seu trabalho com zelo e com qualidade. Então Deus traz uma palavra muito dura, e isso está em Malaquias 2:1-2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Deus estava advertindo para uma mudança de atitude. E Deus é tão bom e gracioso que ainda oferecia oportunidade. Se eles aderissem os princípios estabelecidos pelo próprio Deus, desfrutariam de vida
e paz. Perceba como Deus ainda assim estende a sua misericórdia. A questão é que quando nós não somos quem Deus quer que a gente seja e que a gente não faz aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente prejudica as pessoas que estão ao nosso redor. Não é só a gente que é prejudicado. Perceba, os sacerdotes não faziam o que deveriam fazer. Os sacerdotes não cumpriam as suas obrigações e não eram quem de fato deveriam ser. Com isso, havia injustiça, havia imoralidade, havia idolatria. O povo também estava sofrendo por causa do descaso da vida sacerdotal. Os sacerdotes então foram duramente advertidos. Inclusive, o texto lá de Malaquias, que fala dos dízimos e das ofertas, fala justamente desse contexto em que os sacerdotes viam uma vida corrupta, que traziam qualquer coisa para a adoração, para o sacrifício e simplesmente estavam juntamente com aqueles que compactuavam com isso, roubando ao Senhor naquilo que pertencia ao Todo-Poderoso. Afinal, os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas tinha a parte do sacerdote, mas o objetivo principal não era para o sacerdote, era para o Senhor Deus Todo-Poderoso. E por isso que o Senhor fala que eles estavam roubando ao Senhor. E isso é algo que deve ser notado. Além disso, Malaquias exorta para uma vida de religiosidade superficial. Deus conhece o nosso coração, querido. Então, naquele momento em que as pessoas estavam fazendo sacrifício de qualquer jeito, oferecendo qualquer coisa, isso mostrava, na verdade, o que havia no coração deles, já que não havia compromisso algum. Deus deseja de nós sinceridade e justiça naquilo que nós fazemos, queridos. Então, nunca esqueça do versículo 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, façamos diferentes daqueles sacerdotes da época de Malaquias. Vamos adorar o Senhor com tudo que nós temos, com toda a sinceridade do nosso coração, sabendo que o nosso Deus já demonstrou tanto amor por nós na cruz do Calvário. Ele não precisa fazer mais nada por nós. Tudo que ele fez já é suficiente para ter a nossa adoração e uma dívida impagável da nossa parte por toda a eternidade. Tópico 3. A família é importante. Perceba que Malaquias tratou primeiramente da questão do amor de Deus para com o povo de Judá, da ingratidão de Judá para com Deus, da questão da falta de zelo na religiosidade, ou seja, no relacionamento do povo para com Deus e de Deus para com o povo, relacionamento vertical. E agora, Malaquias vai tratar do relacionamento horizontal e principalmente na questão familiar. Os homens das tribos de Israel não poderiam casar com mulheres estrangeiras para não haver o que? Contaminação. E aqui não era uma questão racial, era uma questão de contaminação cultural e religiosa. Vamos lembrar de alguém muito sábio na Bíblia, o homem chamado Salomão, rei Salomão, terceiro rei, último rei do reino unificado de Israel. Um homem sábio, no entanto, teve 1000 mulheres. E a história de Salomão conta que ele casou com muitas mulheres estrangeiras. E essas mulheres estrangeiras trouxeram para dentro do reino de Salomão a idolatria a outros deuses. Então, isso foi um problema. A mesma orientação é a que Malaquias está retornando para o povo. A proibição era justamente para não haver uma mistura de religiosidade, para que a idolatria não entrasse para as famílias, para que um filho não fosse criado com duas visões religiosas. E isso é importante. Preste atenção, por exemplo, no caso de alguém especial, de alguém que não era dos judeus, do povo de Israel, e que entrou inclusive na genealogia de Jesus. Nós estamos falando de Ruth. Ruth era uma moabita, no entanto ela converteu-se ao Senhor de todo o seu coração. Eu nunca esqueço daquela declaração tão bonita que ela faz para sua sogra Noemi, em que ela diz:
o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Naquele momento, Ruth esquece tudo que ela havia aprendido e que a partir daquele momento vai seguir única e exclusivamente o Senhor do povo judeu, o Senhor dos israelitas. Então é importante notar, não é uma questão racial, é uma questão de contaminação de cultura e religiosidade. Da mesma forma, nós temos o ensinamento para nós hoje. Lembra da questão do jugo desigual? 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? E preste atenção que quando a palavra de Deus fala do jugo, é justamente essa peça de madeira que nós estamos vendo nessa foto aí, em cima desses bois que estão puxando uma carroça, que estão puxando um arado, ou seja, aquilo que vai guiar os meus passos, aquilo a que eu estarei submisso. Nós temos um jugo sobre nós, que é a autoridade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Jesus mesmo falou: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas nós estamos sob a autoridade de Jesus. Jesus tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Pessoas do mundo estão subjugadas ao pecado, estão subjugadas a Satanás, estão subjugadas a vícios e a outros costumes. Por isso é importante. E aqui quero dar uma palavra especial para você que está namorando, para você que está pensando em casar. Preste atenção. Não case com alguém que não professa a mesma fé que a sua. Não case com alguém que te leva para longe de Deus. Alguém que negou a Deus não merece o seu amor. Crente deve casar com crente. Veja bem, muito nós atendemos nos gabinetes pastorais com problemas de pessoas que decidiam casar-se com pessoas de outras crenças religiosas. Isso é um problema, querido. Imagine seu filho, imagine que tipo de criação ele terá, ela terá, porque olha só, você vai ensinar a vida protestante, religiosa, os costumes, tudo aquilo conforme a Bíblia fala. E de repente você casa com alguém que professa outra fé ou que não acredita em Deus. Imagine como vai ficar a sua criação. A sua criação vai ficar prejudicada. Quer ter paz? Procura alguém que professa a mesma fé que a sua. Procura alguém que te leve para perto de Deus. Ame e se relacione com alguém que sirva a Cristo e tem compromisso com Ele. Não se una a alguém que se recusou a unir-se a Cristo. Então, palavra dada para você. Jugo desigual, nunca mais na sua vida. Subtópico de número 2, o divórcio. Olha o que Malaquias vai advertir. Veja como o povo estava tão problemático. Deus detesta o divórcio, a palavra é clara a respeito disso. Jesus, no Novo Testamento, vai falar que o Senhor tolerou o divórcio, a carta de divórcio dada por Moisés, por conta da dureza do coração do homem. Mas há um princípio cristão claro: quem casa, casa para ficar junto até que a morte os separe. Então, o cristão não casa para separar, cristão casa para viver até que a morte os separe. O que estava acontecendo na época de Malaquias? As pessoas casavam-se, no entanto, já estamos aqui há 100 anos após a volta do cativeiro babilônico. As pessoas estavam envelhecendo. As pessoas casavam na juventude, só que com o passar do tempo, o que os homens estavam fazendo? Estavam separando-se das suas esposas mais velhas e casando com umas novinhas estrangeiras. Veja que problema absurdo, que falta de caráter, que falta de vergonha. Naquele momento em que o pastor Ednei gosta de chegar assim: meu irmão, tá na hora de criar vergonha na cara, não é verdade? Estava faltando, de fato, vergonha na cara daqueles irmãos ali da época de Malaquias. E Malaquias vai falar
duramente com relação a isso. O profeta anunciou que o Senhor desaprova o divórcio e a violência decorrida desse ato. Em Malaquias 2,15 vai dizer: portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Casou, fica até que a morte os separe. Ah, mas está ficando velho. Ah, mas está ficando acabado. Não interessa. Até porque, queridos, a velhice traz muita coisa boa também. E quando nós casamos, nós precisamos entender que a nossa decisão do casamento não tem que ser baseada em aparência, não tem que ser baseada em aptidões físicas ou até mesmo afinidade sexual. Há de ter compromisso, há de ter cumplicidade e principalmente união de propósitos perante o Senhor. Nunca esqueça que o casamento não é apenas união de pessoas, mas união de propósitos diante de Deus, e isso que vai fazer o seu casamento ser duradouro. À semelhança da geração de Malaquias, muitos jovens estão deixando a consciência da carne derrotá-los. Não viva segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2 Coríntios 7,1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, sempre teremos tentações, sempre teremos impulsos carnais, mas precisamos fortalecer o nosso espírito, a nossa comunhão, para fazer valer a vontade do Senhor em nossas vidas. Nunca esqueça disso. Vida com Deus é vida de renúncia, mas é vida baseada em uma promessa que não pode ser roubada. A nossa esperança é de um dia estarmos todos juntos na pátria celestial com o nosso Senhor e ouvir dele: vinde, benditos do meu Pai. Isso é o que todo cristão deve desejar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Subtópico de número 3, família. Então fica claro no livro de Malaquias, até mesmo na forma como o texto foi organizado, é que o nosso relacionamento com Deus, o nosso temor ao Senhor, a forma como nós fazemos a nossa adoração, vai influenciar e impactar também a forma como nós nos relacionamos com a nossa família. O nosso relacionamento vertical vai estar intimamente ligado com o nosso relacionamento horizontal. Eu não serei um bom pai, um bom irmão, um bom filho se eu não for um bom servo de Deus. E da mesma maneira eu não posso dizer que sou um bom servo de Deus se eu não estou sendo bom para a minha família. Precisamos buscar equilíbrio. Malaquias fala disso. Precisamos reconhecer que somos alvo do amor de Deus e que precisamos retornar esse amor em glória para Deus. Afinal, aquilo que Deus ama sobre todas as coisas é a sua glória, e a sua glória ele não divide com ninguém. Então, vivamos para a glória de Deus em nosso dia a dia, em nossa adoração, em nosso serviço na igreja local e também em nossa família. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Vamos encerrar com 3 coisas para você guardar em seu coração. O livro de Malaquias nos ensina que em nosso relacionamento com Deus devemos reconhecer o seu amor para conosco e honrar a Ele com atitudes sinceras de adoração. Segunda coisa, o matrimônio deve ser idealizado como um contrato jurídico de união espiritual a ser honrado e venerado. Terceira coisa, a família é uma instituição protegida por Deus, porque é resultado direto dos seus planos. Portanto, se desejamos servir a Deus, precisamos estar dispostos a honrar a nossa família. Que bênção, hein? Malaquias muito nos ensinou. A última lição deste trimestre tão abençoado. Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este trimestre. Muito obrigado pela vida do profeta Malaquias, por esses ensinos. Obrigado por esse irmão e irmã que estão conosco. Continua falando ao nosso coração em nome de Jesus.
Amém? Queridos, muito obrigado pela sua companhia ao longo de todo este trimestre. Que Deus abençoe a tua vida. Trimestre que vem nós voltamos a nos encontrar e vamos falar sobre escatologia, nova revista da CPAD de Jovens, Escatologia Dispensacionalista. Você conhece sobre isso? Vamos estudar a partir da próxima semana. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, o teu trabalho, os teus projetos. E não esqueça, ame a palavra de Deus.